A associação no CREA, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho nessa aula de como fazer essa associação, por que ela é importante, né? Quais são as funções do CREA e como passar essa importância para os seus clientes também, né? Mostrar para eles o porquê é importante ter uma empresa, um profissional devidamente habilitados pelo CREA para prestar os serviços de engenharia, né? Então, em primeiro lugar, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ele é uma regionalização do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Ele tem a função principal de proteger a atividade de engenharia, né? As atividades ali no âmbito do CREA, né? Engenharia e agronomia, né? No caso, vamos focar aqui nessa aula especificamente para engenharia. E ele tem a função de proteger essas atividades, né? Fazer com que somente profissionais e empresas devidamente habilitados possam estar exercendo tais funções, né? E fazem essa proteção através dos fiscais, né? Os fiscais que passam nas obras, os fiscais que conferem, né, os projetos, né, passam nas obras, ver se os dados das placas de obras estão em conforme ao necessário, né, se há de fato um profissional habilitado responsável por serviços de engenharia e assim vai. E esses fiscais, né, são pagos através, né, dos valores recolhidos pelo CREA, através das anuidades e RTs principalmente. E por que é importante, por que é tão importante que os serviços sejam prestados, os serviços de engenharia, sejam prestados por profissionais e empresas habilitadas? Muitas vezes, praticamente todas as vezes, os serviços de engenharia envolvem algum tipo de risco para a sociedade, né? Risco ou segurança. Então, projeto, edificações, casas, muros de contenção, enfim, serviços que são relacionados aí com a vida das pessoas. Isso é muito importante que tenha uma pessoa, uma empresa que realmente sabe prestar aquele serviço. Então, acho que é um ponto importante ressaltar, que você pode estar até argumentando com o seu cliente, né, o porquê da importância de ter um profissional sério, devidamente qualificado e habilitado para prestar esses serviços, né? São vidas que estão em jogo, digamos assim, né? Vidas que estão ali debaixo daquele teto que você projetou, um galpão, equipamentos. Enfim, é muito importante os serviços que são prestados e, lógico, a gente quer prezar sempre pela segurança, pelo profissionalismo, né? E caso os serviços não sejam executados por profissionais ou por empresas habilitadas, né, pode-se incorrer em multas, em autuações, né? Pode ser incorrido notificações e autuações. No caso de autuações, os valores dessas multas variam de acordo com o serviço que está sendo prestado de forma irregular. Vou deixar a tabela aqui nos slides, daí depende do tipo de atividade, né? O valor pode variar de R$700 a R$7.000, né? Então, muito importante tomar cuidado com isso, não só pelo valor, né? Acho que o valor é o de menos. Lógico que é importante, o valor, isso impacta o fluxo de caixa da empresa, principalmente as que estão iniciando, mas muito mais importante que isso são as vidas, né, que estão envoltas, né, naquele projeto, naquela construção. E como falei, a importância do CREA é justamente garantir que essas vidas estejam em segurança, né? E como conseguir o registro da pessoa física, então? Como consigo ser um profissional habilitado pela engenharia no sistema CREA, né? Aí pode ser uma parte de aula que pode ser óbvia para muitos que já estão formados há bom tempo, mas acho importante a gente ressaltar aqui, principalmente para quem está nos assistindo, que está fazendo o curso, que está em vias de formação, ou até mesmo para aqueles engenheiros já formados que possuem estagiários que vão, né, vir a se formar, e vocês podem passar essas instruções para eles também. Para você fazer o registro como profissional no CREA, você tem que ir para uma unidade do CREA do seu estado, né? Via de regra, toda a capital tem uma unidade do CREA. Se está em alguma outra cidade, veja a unidade mais próxima, mas basicamente você tem que ir na unidade do CREA e levar a seguinte documentação: basicamente o histórico escolar e o diploma ou certificado, né, para você comprovar que de fato você é formado numa instituição habilitada pelo MEC, comprovante de residência, né, para provar que você tem que ser registrado naquele estado, no CREA daquele estado, e outros comprovantes civis, digamos assim, né, RG, CPF, comprovação de quitação com serviço militar, no caso de homens, título de eleitor, comprovante de taxa devidamente quitada, vamos falar da taxa daqui a pouquinho, foto 3x4 recente, formulário preenchido, vou deixar no slide também o modelo do formulário, o modelo aqui de Santa Catarina,
E em alguns casos é necessário um exame laboratorial indicando o tipo sanguíneo, né, e fator RH, mas isso depende também de cada unidade, de cada situação, tá? Para emitir essa guia, Léo, que guia é essa de registro profissional, como é que funciona isso daí? Você entra no site do CREA, lá você vai ter o campo, né, para emissão de guias, né, registro profissional, emissão de guia, você vai preencher com o seu CPF, vai preencher com seus dados ali, né, condizentes com o seu comprovante de residência, e você vai gerar o boleto, né? Esse boleto você vai pagar ele, vai levar na saída à unidade do CREA, vai levar o boleto e o comprovante de pagamento. Aí fechou, tá com toda a documentação fechadinha, você pode dar a entrada ali no seu registro do CREA, né? Geralmente é um período até relativamente rápido para aprovações de regulamentações, né? Na faixa de 1 ou 2 semanas você está registrado e você vai estar com a sua carteira aí do CREA na mão. E agora o registro da pessoa jurídica, Léo. Como é que eu faço para ter uma empresa devidamente registrada no CREA? Aí você tem que fazer um procedimento muito parecido, só com documentos diferentes, também indo numa unidade do CREA, levando original e cópia dos seguintes documentos. Contrato social com todas as suas alterações, né, para mostrar ali qual que é o corpo societário daquela empresa, se são engenheiros ou não. E aí eu gostaria de fazer um parênteses que nem toda empresa de engenharia precisa ter sócios engenheiros, né? O que você precisa é ter um engenheiro responsável naquela empresa, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você tem que mostrar daí a prova de vínculo profissional com o responsável técnico ou quadro técnico com registro no CREA da sua unidade. O que é isso? Você precisa apresentar quem que é o responsável daquela empresa, quem que é o responsável na parte de engenharia. São sócios? Se são sócios, ok, você tem que mostrar que você, né, de fato é um engenheiro habilitado. Caso os sócios não sejam engenheiros, daí você pode apresentar, por exemplo, uma carteira de trabalho de alguém contratado, pode apresentar um contrato de prestação de serviços com um engenheiro. Enfim, você tem que mostrar, tem que provar que tem um engenheiro ali por trás daquela empresa. Você tem que mostrar que tem um engenheiro que está responsável por aquela empresa, né? Eu acredito que a maior parte dos casos aqui de quem está assistindo vai ser você mesmo, mas para você aí que está se formando, ainda não está registrado no CREA, você pode avaliar a possibilidade de contratar um conhecido, um engenheiro, um colega que já se formou provisoriamente na sua empresa. Você pode fazer, por exemplo, um contrato de prestação de serviços, né? Você é o Matheus, quer contratar a Ana, que já é engenheira, né? Você pode ir lá fazer um contrato de prestação de serviços, a Ana vai assinar que ela é contratada pela sua empresa no período de 6 meses, né? Iniciando no dia tal, finalizando no dia tal, e tá tudo certo. Você tem um engenheiro ali, uma prova que você tem um engenheiro contratado pela sua empresa. Isso aqui é importante. E você vai ter que preencher tanto uma declaração de responsabilidade e vínculos, né? Uma declaração que o profissional tem que, nesse caso a Ana, tem que preencher um formulário dizendo que ela vai estar responsável pela empresa, né? Vamos colocar que é o Matheus Limitada. Ana responsável pelo Matheus Limitada e vai estar trabalhando do horário de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, digamos, né? Tem que ver qual que é o mínimo necessário para você estar vinculado ali na sua empresa, né? Geralmente nos estados o mínimo são 6 horas, tá? E aí eu gostaria de fazer uma dica aí para você. Coloque o mínimo de horas necessárias para você estar vinculado a essa empresa. Por quê? Porque quando você tiver ao longo dessa jornada, muito provavelmente você vai ter mais de uma empresa de engenharia. Pô, Léo, você tá me ensinando como abrir uma empresa, já vai me dizer que eu vou ter 2? Calma lá, deixa eu te explicar. Geralmente o que acontece? E a gente vê isso muito no mercado. Geralmente você tem uma empresa de, por exemplo, projetos e construções, ou projetos e consultoria, enfim, você tem uma empresa para algum tipo de serviço e aquela empresa, aquele tipo de empresa é o ideal, né, o sistema tributário para aquela situação. E muitas vezes vale a pena você abrir uma outra empresa para um outro tipo de serviço para que você tenha mais benefícios no sistema tributário para aquele tipo de atuação. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma empresa de reformas, né, você está iniciando hoje, quer ter uma empresa de reformas, né, reformas e construções para terceiros, né? Eu tenho vários conhecidos que possuem terreno, eles querem me contratar para eu tocar as obras deles. Perfeito, você vai lá e abre uma empresa, provavelmente essa primeira empresa vai ser tributada no Simples Nacional ou no lucro presumido, dependendo do tanto de faturamento, né?
provavelmente vai ser uma limitada, né? A nossa recomendação de abertura de empresa sendo uma limitada, sendo você o único sócio ou com mais de uma pessoa, mas provavelmente vai ser isso. Daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, talvez você queira construir para vender. Eu quero abrir uma incorporadora. Talvez o sistema tributário mais vantajoso não seja o que você já possui. Talvez você queira abrir uma outra empresa de incorporação e ser tributado no sistema RET. Totalmente possível, totalmente legal. Só que o CREA, quando você for criar essa outra empresa e falar que você é o responsável técnico dessa empresa, você está de tal hora a tal hora, não pode ter incompatibilidade de horários. Então, se você fala que na primeira empresa, né, você está responsável das 7 às 13, na outra empresa você não pode estar responsável no mesmo horário. Então, por isso a gente recomenda você colocar o mínimo de horário possível na primeira empresa, para quando você for abrir uma outra, você ainda tem uma janela de tempo para você estar se responsabilizando, tá? Então, uma dica aqui que economiza algumas horas da sua vida para você ter que corrigir o horário da primeira empresa. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente já passou por isso, tá? Então, trabalho de ter que corrigir um contrato de vínculo e fazer um novo, enquanto você poderia somente fazer um novo, tá? Fica a dica aí para você. Então é isso, também vai ter uma taxinha de registro da empresa, também mesmo procedimento, entrar no site do CREA, informar os dados da empresa para emissão da taxa, e também tem um formulário da empresa em si, né? Daí, no caso, um formulário que você tenha que preencher, sendo você o responsável ou você contratando um outro responsável, né? Uma informação importante aqui, quase que uma curiosidade. Para você ter engenharia no nome, engenharia ou agronomia, geologia, geografia, meteorologia, né, que são alguns dos campos aí abordados pelo sistema, você tem que ter um quadro de diretores na sua maioria daquela formação, ou possuidores das cotas em sua maioria daquela formação. Então vamos pegar o caso de engenharia, que é o nosso caso aqui. Para você ter um nome engenharia, digamos, Mateus Engenharia Limitada, você tem que ter a maior parte dos cotistas ou a maior parte da mesa diretora como engenheiros. Do contrário, estaria de forma irregular, tá? Então você teria todo um trabalho para refazer o nome depois ou ir atrás de sócios, enfim, a gente já está jogando a bola aqui. Tá certo? Então, e todas essas regras que a gente está falando são do sistema CREA aqui de Santa Catarina, mas muito provavelmente para o seu estado seja muito similar ou igual, né? E quais são os custos lá? A gente falou bastante de taxa aí, a gente falou de anuidade. Quais são os custos envolvidos aí? Vou ter que dispensar um monte de dinheiro para tudo isso? Olha, você tem que se planejar em relação a esse investimento, né? Para o caso da tabela de serviços, né, no caso de registro profissional de pessoa física, a taxinha fica na faixa dos R$ 86,00, tá? Lembrando que a gente está falando de valores 2019, 2020, eles são reajustados pelo INPC. Então, vamos falar aqui de forma aproximada, no cerca de R$ 90,00 para registro profissional. No caso de pessoa jurídica, na faixa aí dos R$ 265,00. E as anuidades, né? Além da taxa de registro, você vai ter que pagar uma anuidade, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, tá? Então, tem que estar ligado nesses custos aí, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. No caso do profissional, na faixa dos R$ 577,00, para nível superior, e para técnico de nível médio, cerca de R$ 288,00. Para a pessoa jurídica, a anuidade fica ali na faixa dos R$ 545,00, para um capital social de até R$ 50.000, né? Conforme seu capital social vai crescendo, a taxa de anuidade vai crescendo também, tá? Mas acredito que numa primeira situação, geralmente as empresas começam a ir com um capital de R$ 1.000 ou R$ 10.000, vai ser essa a situação. No caso das RTs, né, toda vez que você for ser o responsável por um serviço, por uma obra, por uma reforma, por um projeto, por um laudo, você vai emitir uma RT, né? A gente vai falar como emitir uma RT nesse curso. Você vai ter que pagar uma taxinha, né? Uma taxinha que, dependendo do serviço, é uma taxona. Mas vamos lá. Para contratos até R$ 8.000, tem duas tabelas para RTs, tá? A tabela A, que é a mais comum, para obras e serviços de até R$ 8.000, a taxa fica na faixa dos R$ 88,00. De R$ 8.000 a R$ 15.000 de contrato, fica na faixa de R$ 155,00. E acima de R$ 15.000 de contrato, na faixa dos R$ 233,00. E na tabela B, que são obras ou serviços de rotina, né? São serviços menores, tem uma tabela mais extensa com um intervalo de valores menor também, né? Começando ali até R$ 200,00
indo até 4 mil reais. No caso de acima de 4 mil reais, a gente volta para a tabela A, tá? Mas são taxas bem menores, começa na cerca de R$1,72 até R$28,25, tá certo? Então é isso, gente. Muito importante você estar registrado no CREA, tanto como profissional quanto empresa, tanto em relação à profissionalização da sua empresa, em relação à segurança, em relação a você passar essa segurança, né, para os seus clientes, e também para não incorrer em multas, em autuações, tá certo? A gente não quer ninguém tendo obra parada, ninguém tendo que correr para regularizar o negócio enquanto a obra está correndo prazo. Então, bom fazer tudo certinho desde o início, seguindo aqui as orientações. E para quem já tem, para quem já é formado ou para quem já tem uma empresa de engenharia e está vendo o curso aí de forma a melhorar a empresa, acho interessante também a aula para que você possa instruir aí os seus estagiários, né, verificar também se a sua empresa está totalmente de forma regular. Quem sabe você tem uma empresa e já está pensando em abrir uma outra, né, já ver essa questão dos horários para você economizar tempo. Então aí várias informações que talvez sejam muito importantes para você tanto abrir sua empresa quanto melhorar a sua empresa, tá certo? Então é isso aí.